Vamos dar continuidade, então, falando a respeito da doação do Espírito Santo. Então, no vídeo anterior, nós começamos a introdução desse assunto e agora nós vamos falar de como o Espírito Santo foi dado à humanidade, tá bom? Quando nós lemos a Bíblia, então nós percebemos, nós conseguimos identificar três maneiras que o Espírito Santo foi dado para os homens. Então, a gente vai fazer três partes aí para que você possa entender bem, né, como o Espírito Santo foi dado dessas três maneiras, e nós entendemos que apenas uma permanece hoje em dia, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ver nesse vídeo a primeira maneira que o Espírito Santo então veio sobre a humanidade. Então, a primeira maneira que o Espírito Santo desceu, né, para as pessoas foi através no batismo, está até escrito aqui no slide, né? Então foi através no batismo do Espírito Santo. Então essa foi a primeira maneira que o Espírito Santo veio às pessoas. A pergunta é: quem foi batizado dessa maneira? Então o primeiro registro bíblico desse batismo está registrado lá em Atos capítulo 2, tá bom? Então a gente já trabalhou esse texto em outras oportunidades. Você pode rever esse texto depois, né? Você pode rever o vídeo e também pode ler o texto depois com calma, lá de Atos capítulo 2. O que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2? Lembra? Jesus, no capítulo 1, ascendeu aos céus, foi embora e pediu para que os seus apóstolos voltassem para Jerusalém e aguardassem a promessa que ele tinha feito. Qual foi a promessa que Jesus tinha feito? De enviar o Consolador, de enviar para eles o Espírito da paz, o Espírito Santo, tá bom? Aí os apóstolos voltam para Jerusalém e esperam. 10 dias depois, aproximadamente, no dia de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos, e é exatamente assim que o texto começa em Atos capítulo 2, dizendo, estando os apóstolos reunidos, né, num só lugar, de repente veio um som, né, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E aí diz o texto que eles viram línguas como de fogo, então parecia fogo. Então, línguas como fogo, né? Que pareciam línguas de fogo, que desceram, se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E aí o texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, essa foi a primeira maneira que o Espírito Santo foi dado para as pessoas. Então, os apóstolos aqui foram batizados com o Espírito, eles receberam o Espírito. Então, desceu como língua de fogo, responderam sobre a situação deles, então abriu o entendimento deles para que eles entendessem toda a situação, ensinavam os novos convertidos. Então você vai ver, né, no capítulo 2, que os apóstolos levantam-se, eles se levantam e pregam para aquela multidão que se aglomerou por causa do barulho. Pedro e os outros apóstolos pregam e 3.000 pessoas nesse dia são batizados, né? E aí no final diz que essas pessoas que eram batizadas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né? Ou seja, os apóstolos eles ensinavam os novos convertidos, né, através do Espírito Santo, faziam milagres após o batismo. Então você vai ver registrados que os apóstolos começam a realizar milagres. Logo no capítulo 3, Pedro e João ali subindo para o templo, né, na hora da oração ali, eles curam um mendigo aleijado. Então isso está lá em Atos capítulo 3, que você pode ver esse registro, né? E falavam novas línguas conforme as nações presentes. Então, a gente precisa se lembrar disso. No texto de Atos capítulo 2, os apóstolos são revestidos do Espírito, o Espírito desce sobre eles, e diz o texto que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mas eram línguas reais ou eram línguas estrangeiras, ou línguas de anjos, línguas que eles não entendiam? O texto é claro em mostrar para nós que eram idiomas reais. Por quê? Porque aquela multidão que estava reunida ali para ver o que Pedro ia pregar, eles estavam entendendo o que os apóstolos estavam falando. E é esse registro bíblico que nós temos aqui em Atos capítulo 2, quando a multidão que ouve a pregação diz: uau, estamos entendendo as maravilhas de Deus na nossa própria língua materna. Ou seja, a língua, o dom de língua que os apóstolos foram revestidos era o poder de falar um outro idioma que eles nunca tinham estudado, e assim eles podiam proclamar o evangelho
para as pessoas que ali estavam ouvindo, tá bom? Então, o Espírito Santo desceu para os apóstolos. E os apóstolos eram o quê? Os apóstolos eram judeus, tá bom? Então, nós vemos aqui nesse texto o Espírito do Santo descendo como uma língua de fogo para os judeus, né? Porque os apóstolos eram judeus. Existe algum outro registro bíblico dessa forma de batismo? Existe. Apenas mais um. E esse texto está registrado lá em Atos capítulo 10. Então olha comigo aqui o slide e você vai ver no slide. Atos capítulo 10 vai contar a história de um gentil, que é Cornélio, tá bom? E fica a tarefa para que você leia. Leia a história de Cornélio, né? Já ficou a tarefa para que você lesse naquela história das conversões, quando a gente falou sobre salvação. Mas releia essa história aqui de Atos capítulo 10, que vai apresentar para nós a história de Cornélio. Então, Cornélio, ele era o quê? Um gentil. Quem é gentil? Na Bíblia existem basicamente dois povos. Lembra disso? Existe o judeu e existe o gentil. Então, gentil é quem não é judeu, né? Ou seja, romanos, gregos, né, persas e outros, né, eles são gentios, né? Ou gentil. Você vai encontrar esse termo aqui na Bíblia, tá bom? Então, Cornélio, ele era um gentil, porque ele era um romano, e ele era um centurião romano, ou seja, ele tinha ali sobre sua responsabilidade uma guarda ali, 100 soldados sobre sua responsabilidade, né? Então, basicamente, qual é a história de Atos capítulo 10? Então, o texto nos apresenta Cornélio, que a palavra de Deus nos mostra que era um homem fiel, era um homem que fazia suas ofertas, era um homem que temia a Deus, e aí ele tem uma visão, né, onde o anjo diz para ele procurar Pedro, mandar 2 homens a Jope para procurar um homem chamado Simão Pedro. Do outro lado da história, lá em Atos capítulo 10, diz que Pedro, na casa onde ele estava, ele tem uma visão. Então Pedro tem uma visão do lençol, né, de um lençol que desce, né, e ele não entende o que é essa visão. E aí a voz diz para ele assim, né, uma voz diz para ele assim, levante-se, mata e come. Pedro diz, não vou fazer isso, porque eu nunca comi nada impuro. E aí a voz repete de novo, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Então isso acontece 3 vezes, Pedro não entende, e quando Pedro ainda está tentando entender essa visão, 2 homens batem na porta, que são os homens que Cornélio mandou atrás dele, né? E aí o Senhor aparece para ele e diz, olha, vá com ele, vá com esses homens. E Pedro vai com esses homens até a casa de Cornélio. Então, chegando na casa de Cornélio, e é interessante porque a gente precisa entender não só a tradição judaica um pouco, mas também entender o contexto histórico de que era proibido para um judeu entrar na casa de um gentil. E Pedro entra na casa, né, porque foi essa orientação que ele recebeu de Deus, então ele entra na casa e ele prega o evangelho para aquelas pessoas. Só que é interessante que parece que Pedro ainda está tentando entender a situação e tentando entender se ele deve ou não batizar Cornélio e sua família. Agora, volta aqui no slide e aí você vai entender o porquê que o batismo do Espírito Santo aconteceu com Cornélio da mesma maneira que aconteceu com os apóstolos lá em Atos capítulo 10. Então, quando Pedro ainda estava pregando, falando a respeito dessas palavras do Evangelho, o texto diz lá em Atos 10, capítulo 45, que Pedro e os outros ficaram espantados porque o Espírito Santo desceu sobre eles, né? Então diz o texto lá, ó, enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre todos os que ouviam a mensagem. Então Atos 10, 44. Então, o Espírito desceu sobre todos os que estavam ouvindo, né? E Pedro ficou... vamos colocar assim, Pedro ficou animado, Pedro ficou chocado, Pedro ficou espantado ao ver que a mesma coisa que tinha acontecido com eles em Atos capítulo 10 aconteceu aqui também, a mesma coisa que aconteceu com eles em Atos 2, né? Aconteceu aqui em Atos 10, só que agora para um gentil. Então, o que acontece aqui em Atos 10, que o Espírito Santo desce sobre Cornélio e a sua família, isso acontece para poder convencer Pedro
né, e os demais judeus que estavam com eles, que Deus não faz acepção de pessoas. E era isso que significava a visão dos animais lá que Pedro tem no começo do capítulo, né? Então, quando Pedro vê aqueles animais e diz, mata e come, e ele fala, não, porque eu jamais comi coisa impura, e a voz diz para ele, não considere impuro aquilo que eu purifiquei, ou seja, não considere impuro, a visão era essa, esse era o significado, não considere impuro os gentios, não considere impuro aquilo que Jesus purificou na cruz, né? Ou seja, não competia a Pedro, né, fazer uma acepção de pessoas. Pedro deveria pregar o evangelho a todas as pessoas, porque o sacrifício de Cristo é abrangente, o sacrifício de Cristo abraça todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Não era uma salvação restrita apenas para os judeus, mas a porta da salvação estava aberta aos gentios também, a todos os povos. Então, o Espírito Santo desce para poder mostrar para Pedro que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, a salvação também é para os gentios. Então, por isso, Deus vai primeiro trabalhar na mente e no coração de Pedro através dessa visão, para convencê-lo a entrar na casa de um gentio e convencê-lo a batizar Cornélio e a sua família, né? Então, basicamente, esse é o contexto e esse é o propósito do qual o Espírito Santo desceu aqui, nesse momento, para Cornélio. Então, você reparou? Aconteceu uma vez com esse tipo de batismo. Aconteceu somente 2 vezes registrados na Bíblia. Aconteceu uma vez com os judeus, uma vez com os gentios. Ambos quando eles estavam entrando na igreja, que é o reino de Deus. Então, com os judeus, para iniciar a igreja de Cristo. Para os gentios, para mostrar para todos que os gentios também fazem parte desse corpo, também fazem parte desse plano, também fazem parte do plano da salvação que passa por Jesus Cristo. Tá bom? Então, essa é a diferença. Para a gente terminar esse bloco, olha aqui no slide. Então, o centurião Cornélio. Então, Pedro, lembra da passagem que Jesus disse que Pedro teria as chaves do reino? Então, Pedro tinha as chaves. Então, ele abre as portas lá em Atos 2 para que os judeus entrem no reino. E Pedro agora abre as portas do reino para que os gentios possam entrar no reino de Deus, né? Então, qual é a conclusão que o apóstolo Pedro e a igreja chegam sobre esse evento? Essa história de Cornélio está registrado lá em Atos capítulo 11, que depois você pode ler. Eu deixei só esses 3 versículos aqui, mostrando para nós que o que aconteceu em Cesareia foi a mesma coisa que aconteceu com eles em Jerusalém no dia de Pentecostes. Mas aqui, na casa de Cornélio, foi para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas e o sacrifício de Jesus para a salvação oferecida por Jesus, é tanto para judeus quanto para gentios, tá bom? Então, essa é a primeira maneira que o Espírito Santo foi dado para a humanidade. Então, lembre-se disso. A primeira maneira que o Espírito Santo veio foi através do batismo no Espírito Santo, que aconteceu apenas 2 vezes registrados na Bíblia, uma vez com os judeus, uma vez com os gentios. No restante da Bíblia, nós não temos mais nenhum exemplo desse tipo de batismo. Então, nós podemos chegar à conclusão de que esse foi uma maneira especial, né, que Deus criou para que tanto judeus quanto gentios pudessem entrar na igreja e assim se inicia a igreja de Cristo, tá bom? No próximo vídeo nós vamos ver a segunda maneira que o Espírito Santo foi dado, né, para a humanidade e depois a terceira, sendo que apenas uma permanece hoje em dia, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo.